Era início de manhã na Torres e Filhos Global. Aquele tipo de empresa que respira pressa. Gente entrando e saindo, salto batendo no piso, celular tocando, funcionário equilibrando café e computador como se fosse malabarista. Todo mundo correndo atrás de prazo, meta, reunião. E no meio de tudo isso, quase ninguém enxergava quem mantinha aquele lugar de pé. Mas naquele dia, algo diferente chamou a atenção. O diretor-geral, Arthur Veiga, atravessava o saguão principal com aquele passo firme de quem já tinha 3 reuniões marcadas antes das 9. Ele ia pensando em números, acordos e relatórios, até que ouviu uma voz. Não era um tom alto nem dramático. Era firme, precisa, surpreendentemente segura. E isso fez Arthur parar. Lá na recepção, perto do totem eletrônico de visitantes, estava uma funcionária da limpeza. A mesma que todo mundo via todos os dias passando pano no chão, recolhendo lixo, limpando vidros e que quase ninguém sabia o nome. O crachá dizia Helena. Só isso. Nenhum sobrenome, nenhuma informação que chamasse atenção. Mas o que ela estava fazendo ali chamava. Muito. Um visitante estrangeiro, completamente perdido, falava rápido e nervoso, e a Helena respondia com uma calma que contrastava com o caos ao redor. O mais chocante, ela estava falando alemão. Um alemão limpo, fluente, natural, como se tivesse crescido na Baviera. Arthur piscou, achando que tinha ouvido errado. Ele deu alguns passos para se aproximar, ainda tentando entender. Quem era aquela mulher? Como ninguém sabia disso? Não deu tempo nem de processar. Assim que o visitante agradeceu e seguiu para o elevador, outro problema apareceu. Um fornecedor confuso com etiquetas erradas nas caixas. Helena virou, observou, apontou para as notas e trocou de idioma de novo. Dessa vez, italiano. Perfeito, tranquilo, sem tropeço. Arthur ficou paralisado. A mulher que, na cabeça de todos ali, apenas limpava o chão, estava resolvendo problemas que nem funcionários executivos conseguiam lidar sem ajuda. E naquele momento, Arthur sentiu algo estranho. Uma mistura de surpresa, vergonha e curiosidade profunda. Quem é aquela mulher? E pela primeira vez decidiu olhar de verdade. Arthur se aproximou devagar, como quem teme quebrar um momento raro. Helena ainda estava ajudando o fornecedor, apontando para as caixas como se tivesse trabalhado com logística a vida inteira. Quando terminou, deu um sorriso educado, daqueles que somem rápido, como se fossem proibidos. Foi aí que ela percebeu Arthur parado ali, observando. Por um segundo, seus ombros encolheram. A expressão mudou daquele profissionalismo quieto para uma mistura automática de preocupação, como quem está acostumado a ser chamada só quando algo dá errado. "Bom dia, Sr. Arthur", ela disse, baixando os olhos. Arthur não esperava que ela soubesse seu nome. Mas pensando bem, claro que saberia. Quem trabalha lá embaixo vê tudo, só não é visto. "Bom dia, Helena", ele respondeu, tentando manter um tom amigável. "Eu ouvi você ajudando os visitantes. Aquilo era alemão, certo?" Ela levantou o olhar devagar, cautelosa. "Sim, senhor. E o italiano também." "Sim." Ele respirou fundo. "Você fala essas 2 línguas fluentemente?" "Sim, senhor." Ela disse, de novo sem exibir orgulho algum. "E mais algumas, mas não uso muito aqui." "Mais algumas?" A frase ficou martelando na cabeça dele. "Quais outras línguas você fala, Helena?" Ela hesitou. Parecia até desconfortável, como se soubesse que revelar demais podia ser perigoso. Depois de alguns segundos, respondeu. "Inglês, francês e holandês. Entendo um pouco de russo. Só um pouco." Arthur ficou completamente imóvel. A mulher à sua frente falava pelo menos 6 línguas, talvez mais, e ele nunca tinha trocado 2 frases com ela. "Por que você nunca contou isso a ninguém?" ele perguntou, realmente perplexo. Helena deu um sorriso triste, o sorriso de quem já tinha aprendido a se calar. "Porque ninguém nunca perguntou, senhor." Essa frase acertou Arthur como um soco no estômago. Simples, direta, devastadora. Quantas Helenas ele já tinha cruzado pelos corredores sem olhar 2 vezes? Quantas pessoas ele ignorou porque a função no crachá parecia pequena demais? "Você pode me acompanhar até minha sala por alguns minutos?" Ela regalou os olhos, não de medo, mas de puro espanto. "Agora?" "Agora."
Helena respirou fundo, limpou as mãos no uniforme e assentiu em silêncio. Enquanto caminhavam até o elevador, Arthur teve absoluta certeza de uma coisa. Aquela manhã estava prestes a mudar a vida dos dois. O elevador subiu em silêncio. Daqueles silêncios que não incomodam, mas pesam. Helena se manteve perto da parede, as mãos cruzadas na frente do uniforme, tentando ocupar o menor espaço possível. Hábito de quem passou a vida inteira aprendendo a não atrapalhar. Arthur percebeu. Ele também percebeu que ela olhava para os botões iluminados como se estivesse entrando em território proibido. E, de certa forma, estava mesmo. Em 10 anos de empresa, nenhum funcionário da limpeza tinha passado daquele 10º andar. Quando as portas abriram no 18º, Helena deu um passo hesitante, quase pedindo permissão com o olhar. O piso de madeira clara brilhava, o ar tinha cheiro de café gourmet e tudo ali parecia dizer: aqui é lugar de gente importante. Só que agora, pela primeira vez, aquela regra silenciosa seria quebrada. Arthur caminhou à frente, mas reduziu o passo para não deixá-la para trás. A recepcionista da diretoria arregalou os olhos quando viu Helena andando ao lado dele. Quase deixou o tablet cair. Tá tudo bem, Clara, Arthur disse, sem explicar nada. Pode nos liberar. Helena engoliu seco. A porta de vidro da sala dele se abriu, revelando uma vista da cidade que até parecia mentira. Prédios enormes, céu azul, carros pequenos como formigas. Era outro mundo. Por favor, Arthur apontou para a cadeira em frente à mesa. Sente-se. Ela assentou devagar, como quem toca algo frágil, e arrumou o uniforme sem necessidade, claramente nervosa. Arthur deu a volta na mesa, tirou o paletó e se sentou também, com uma expressão que não era de chefe. Era de alguém genuinamente intrigado. Helena, preciso entender uma coisa. Você fala 6 línguas, certo? Sim, senhor. Trabalhou onde? Estudou onde? Como aprendeu tudo isso? Ela respirou fundo. Demorou alguns segundos antes de responder, como se estivesse escolhendo palavras que não soassem arrogantes ou exageradas. Eu sempre gostei de aprender, senhor. Quando era mais nova, eu estudava em casa porque não tinha livros suficientes na escola. Fazia cursos gratuitos, assistia a vídeos em Trevalau com turistas, conversava em fóruns online. Ela parou um pouco. Mas a vida ficou difícil. Tive que aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Era assim que Helena falava. Simples, direta, sem drama. Mas as entrelinhas eram pesadas. Arthur apoiou as mãos sobre a mesa inclinado para a frente. Você tem noção de que o que vi hoje é extraordinário? Helena sorriu pequeno, quase triste. Senhor, extraordinário não paga aluguel. O silêncio que se seguiu foi quase emocional. Arthur percebeu que não estava diante de uma simples funcionária. Estava diante de um talento escondido que a empresa inteira ignorou por anos, e algo dentro dele decidiu que isso não ficaria assim. Helena, eu quero entender sua história, ele disse. Toda ela. Só assim vou saber o que fazer a partir daqui. Ela ergueu o rosto devagar, surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, alguém queria ouvir. Helena respirou fundo. Não era fácil contar a própria história quando ninguém jamais tinha pedido para ouvi-la. Mas pela primeira vez ela percebeu que Arthur realmente queria entender. Não por curiosidade vazia, mas porque aquilo importava. Ela apoiou as mãos no colo e começou. Eu cresci em uma casa simples, senhor. Bem simples mesmo. Meu pai trabalhava em obra, minha mãe numa lavanderia. A gente não passava fome, mas sobrou pouca coisa além disso. Ela encarou a janela por um instante. Mas eles sempre me ensinaram que aprender era a única forma de mudar de vida. Arthur não interrompeu, nem piscou. Eu gostava de línguas desde pequena. Achava mágico entender o som das palavras de outros lugares. Aos 13 anos, eu já decorava diálogos de filmes, traduzia músicas e ficava ouvindo turistas na praça tentando repetir o que eles falavam. Ela deu-me riso rápido, tímido. Eu parecia doida, eu sei, mas era o meu jeito de viajar sem sair do bairro. O sorriso apagou devagar. Mas a vida foi apertando. Minha mãe adoeceu, não tinha quem cuidasse. Eu larguei os cursos, larguei tudo. Depois meu pai também ficou doente. E quando eles se foram,
Ela fez uma pausa curta. Eu precisei sobreviver. Não dava para escolher trabalho. Só dar conta das contas. Arthur sentiu um aperto no peito. Ele imaginava dificuldades, mas não assim. E você continuou estudando? Ele perguntou, genuinamente impressionado. Helena assentiu com um sorriso fraco. Como eu podia? No celular velho, em livros emprestados, vídeos do YouTube com legenda, grupos online de estrangeiros procurando alguém para conversar. Era o meu descanso e, ao mesmo tempo, minha fuga. Ela apertou os dedos. Mas quando consegui emprego aqui, pensei que ia ser temporário. Só até as coisas melhorarem. Mas a vida é cara, senhor. E quando você vem de onde eu vim, ninguém te pergunta o que você sabe. Só te dizem onde ficar. Essa frase entrou em Arthur como um choque silencioso. Ninguém te pergunta o que você sabe. Só te dizem onde ficar. Ele se recostou, exalando lentamente. Helena levantou o olhar pela primeira vez com firmeza. Mas eu nunca deixei de aprender. Nunca. É a única coisa que ainda me faz sentir que eu significo alguma coisa. Esse trecho doeu. Não pela forma como ela disse, mas porque estava tão claro que era a verdade. Arthur fechou o laptop, como quem encerra qualquer distração do mundo. Helena, eu quero entender sua história, ele disse. Toda ela. Só assim vou saber o que fazer a partir daqui. Mas antes preciso pedir. Uma coisa. Ela franziu a testa confusa. O que é, senhor? Ele se inclinou para a frente. Preciso que me ajude, agora, com algo que apenas você pode fazer. Helena ficou imóvel. Não sabia ainda, mas aquele pedido seria o primeiro passo para a virada mais inesperada de sua vida. Helena não sabia o que esperar. O jeito como Arthur falou parecia urgente e importante, diferente de tudo que alguém já havia pedido a ela naquele prédio. Me ajudar com o quê, senhor? Ela perguntou tensa. Arthur se levantou, caminhou até a porta e fez um gesto para que ela o acompanhasse. Temos uma reunião daqui a 10 minutos. Um grupo de investidores europeus chegou mais cedo do que o previsto e o nosso tradutor simplesmente não apareceu. Ele respirou fundo. Precisamos de alguém que fale alemão e italiano, alguém que consiga entrar e salvar a situação. Helena congelou. Eu, senhor? Eu? Mas eu sou da limpeza. Não posso. Pode sim, Arthur interrompeu. Firme, mas gentil. E mais que isso, você consegue. Ela olhou para a própria roupa, para o uniforme manchado de produtos, para os sapatos gastos. Não estou vestida para isso. Helena, Arthur sorriu de canto. Eles não estão vindo avaliar sua roupa, estão vindo fechar contratos de milhões. E você é a única pessoa naquele andar capaz de evitar um desastre. Aquelas palavras bateram forte. Ela hesitou por alguns segundos, respirou fundo e finalmente assentiu. Tudo bem, eu tento. Mas por dentro ela parecia prestes a desmaiar. O caminho até a sala de reuniões pareceu mais longo do que todos os anos que ela já tinha trabalhado ali. Cada passo ecoava por dentro dela. E se eu errar? E se eu travar? E se acharem que eu estou me metendo onde não devo? Quando entrou, viu a mesa enorme, os executivos alinhados, o projetor ligado e 3 homens conversando rápido em alemão, claramente irritados com o atraso. Arthur fez um sinal discreto para ela assumir. Senhoras e senhores, esta é Helena. Ela vai traduzir para nós hoje. Os executivos olharam para ela com estranheza, talvez pela roupa, talvez pela surpresa. Helena sentiu as mãos tremerem. Mas aí um dos investidores soltou uma frase rápida em alemão que ninguém entendeu, e algo dentro dela simplesmente ligou. Ela deu um passo à frente e traduziu, palavra por palavra, com um tom firme, natural, quase musical. Depois respondeu diretamente ao investidor também em alemão, sem travar por um único segundo. A sala ficou em silêncio. Arthur observava, como quem testemunhava um milagre. Então, quando o outro executivo falou em italiano, Helena mudou de idioma como quem mudasse de respiração. Natural, suave, segura. Ela explicava, contextualizava, ajustava o tom. Não era só tradução.
era conexão. Os rostos tensos se suavizaram. O clima pesado sumiu e, em minutos, o que seria um caos virou uma reunião produtiva. Quando tudo terminou, um dos investidores apertou a mão dela e disse: "Leia extraordinária." Ela sorriu, tímida. Arthur sorriu, orgulhoso. Ele tinha certeza absoluta. Aquele era só o começo. No dia seguinte, a empresa inteira parecia saber, ou achar que sabia, o que tinha acontecido na sala de reuniões. E, como sempre acontece quando algo foge da rotina, os corredores começaram a borbulhar. Alguns funcionários sorriam para Helena como se estivessem vendo-a pela primeira vez. Outros, porém, olhavam rápido e desviavam o rosto, como se a simples existência dela os incomodasse. E era exatamente isso que acontecia. Incomodava. Porque ninguém espera que uma funcionária da limpeza entre numa reunião internacional e salve o dia. A fofoca correu mais rápido que os elevadores. "Você ficou sabendo?" murmurou uma assistente de marketing. "A moça da limpeza traduziu para investidores europeus." "Traduzir? Ela? Ah, deve ter sido uma frasezinha ou outra." "Não, foi a reunião inteira. O diretor chamou ela pessoalmente." "Deve ser exagero. Ou então ele só está querendo aparecer, né?" Essas frases chegaram aos ouvidos de Helena, mesmo sem ninguém ter coragem de dizer diretamente. Mas ela já estava acostumada com a sensação de ser subestimada. Não doía, pelo menos não como antes. Era só um lembrete de onde ela tinha começado e de como algumas pessoas não suportam ver alguém saindo da caixa em que foi colocado. No intervalo da manhã, enquanto ela pegava água no bebedouro, duas pessoas do administrativo conversavam sem perceber que ela estava ouvindo. "O Arthur está maluco, só pode. Daqui a pouco qualquer um sobe para a diretoria. Imagina ela numa sala executiva. Ridículo." Helena sentiu o peito apertar. Não era tristeza. Era aquela mistura antiga de vergonha com força, o tipo que te dá vontade de desaparecer, mas também de continuar. Porque ela sabia a verdade. Nada disso tinha caído no colo dela. Ela tinha lutado por cada migalha de conhecimento que possuía. E ainda assim, alguns preferiam acreditar que era sorte. Mais tarde, na hora do almoço, Helena tentou ficar sozinha no refeitório para ajeitar seus pensamentos. Mas, antes mesmo de sentar na mesa, viu duas colegas que sempre a se cutucavam e riam quando passavam por ela, se aproximando. Quieta no refeitório, mas sentia olhares vindo de todos os lados. Como se ela tivesse invadido um território proibido. Até que alguém sentou à frente dela. "Oi, Helena", disse uma voz suave. Era Maia, uma estagiária tímida que sempre dizia bom dia para todo mundo, inclusive para ela. "Eu ouvi o que você fez ontem", Maia continuou. "Eu só queria dizer que foi inspirador." Helena sorriu pela primeira vez naquele dia. "Obrigada, querida." Maia ainda acrescentou: "Se te tratarem mal, deixa pra lá. É só inveja de quem não tem coragem de ser incrível." Helena deixou escapar uma risada baixinha. Aquilo significava mais do que a jovem imaginava. Mas, enquanto terminava o almoço, Helena percebeu algo maior. Se uma simples tradução já tinha causado tanto barulho, o que aconteceria quando Arthur revelasse o que realmente queria fazer? Porque ele não tinha chamado Helena para uma reunião apenas para elogiar. Ele estava planejando algo. E para alguns, isso não seria fácil de engolir. Na tarde daquela mesma quinta-feira, Arthur apareceu no corredor onde Helena estava limpando uma das salas menores. Ela quase derrubou o balde de susto. "Helena", ele chamou com voz calma. "Pode vir comigo um minuto?" Ela assentiu, limpou rapidamente as mãos no pano e o seguiu pelos corredores. Algo no semblante dele dizia que não era uma conversa qualquer. Era sério, importante, definitivo. Quando chegaram à sala de diretoria, Arthur fechou a porta devagar, como que não queria que nada dali escapasse antes da hora. "Sente-se", ele pediu. Helena obedeceu, tentando controlar o nervosismo que pulsava em suas mãos. Arthur, por outro lado, parecia firme, decidido, como alguém que já tinha repetido essa conversa 1000 vezes na cabeça. Ele respirou fundo. "Helena, o que você fez ontem não foi só admirável.
Foi essencial. Você salvou uma negociação que estávamos tentando fechar há meses. Eu vi algo em você que, sinceramente, nunca vi dentro desta empresa. Ela regalou os olhos, quase sem acreditar que aquelas palavras eram para ela. Senhor, eu só fiz o que sabia fazer. Não, ele interrompeu, recostando na cadeira. Você fez mais do que isso. Você transformou o ambiente. Mudou o clima de uma reunião inteira apenas com a sua capacidade. Isso não é comum. Isso é talento puro. Talento raro. Ela engoliu seco. Ela não estava acostumada a ser elogiada, muito menos exaltada. Eu conversei com o conselho esta manhã e decidi criar um novo cargo. Um cargo que esta empresa nunca teve, mas deveria ter tido há muito tempo. Helena ficou imóvel. Como assim? Um cargo novo? Arthur apoiou as mãos sobre a mesa. Eu quero você como coordenadora de relações multiculturais. Será responsável por recepcionar delegações internacionais, ajudar em negociações, revisar contratos estrangeiros, orientar equipes que trabalham com clientes de fora e treinar funcionários em comunicação intercultural. Ele fez uma pausa. Em resumo, quero que você seja a ponte que esta empresa nunca soube construir. Helena sentiu o coração acelerar tanto que pensou que ele poderia ouvir. Eu? Ela sussurrou. Eu não tenho diploma, senhor. Não tenho experiência corporativa. Eu não... Helena, papel não ensina caráter, dedicação, resiliência. Você tem algo que nenhum curso ensina. A capacidade de se adaptar, de aprender sozinha, de enxergar o que ninguém vê. E mais que tudo, você fala 6 línguas. Isso, por si só, já te coloca à frente de metade do departamento internacional. Ela olhou para as próprias mãos como se buscasse ali a resposta que não encontrava. Mas, e se eu não estiver pronta? Arthur sorriu de modo tranquilo. Você está. E se não estiver, eu vou garantir que você fique. Não quero sua perfeição. Quero seu talento. O silêncio que tomou a sala não era desconfortável. Era o silêncio de algo grande nascendo. Helena respirou fundo e, com a voz um pouco trêmula, respondeu. Senhor, se um senhor acredita em mim, então eu aceito. Arthur estendeu a mão. Ela apertou. Era mais que um aperto de mão. Era o início de uma vida totalmente nova. Mas ela ainda não fazia ideia do tamanho da tempestade que isso causaria lá fora. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo do que nunca. Não sabia se era ansiedade, medo ou empolgação. Provavelmente os 3 juntos. Atravessou o saguão com o uniforme ainda dobrado no braço. Naquele dia, começaria oficialmente no novo cargo. Mas nem deu tempo de respirar antes que a tempestade aparecesse. A senhora Helena, chamou uma voz fria. Ela se virou. À frente dela estava Eduardo Marim, diretor de operações internacionais, um homem conhecido pelos sorrisos curtos e paciência ainda mais curta. Ele segurava uma pasta cheia de documentos, como quem estava prestes a entregar uma prova final. Acompanhe-me, ele disse, sem sequer cumprimentá-la. Helena o seguiu pela sala de reuniões menor. Assim que a porta se fechou, Eduardo colocou a pasta na mesa com força suficiente para ecoar. Vamos direto ao ponto, ele começou. Eu li seu arquivo. Você não tem diploma universitário, nenhuma certificação, nenhuma experiência administrativa. Ele a encarou como quem olhava algo fora do lugar. E ainda assim, está assumindo um cargo que sempre foi ocupado por profissionais altamente qualificados. Helena respirou fundo. Senhor, eu entendo sua preocupação, mas fui convidada porque o Arthur gosta de apostas, Eduardo cortou. Mas eu não. E eu não confio em alguém que não conheço, especialmente alguém que veio... Ele hesitou, mas completou. De outro setor. Helena sentiu a frase como um murro na costela, mas não baixou o olhar. Eduardo abriu a pasta. Aqui estão contratos em italiano, relatórios em alemão, trocas de e-mail em francês e o impasse sério com nossos parceiros turcos. Quero que você revise tudo, do zero, e rápido. Tudo isso? Hoje?
Helena perguntou, chocada. Se quiser provar que merece o cargo, sim. Ele saiu da sala antes mesmo que ela respondesse. Helena se sentou, respirou fundo e fechou os olhos por alguns segundos. Era humilhação. Sim. Era injustiça? Também. Mas desistir? Não. Nunca. Ela abriu a pasta e começou. As palavras fluíam como se tivesse nascido para aquilo. Corrigiu erros grotescos de tradução, ajustou cláusulas que estavam ambíguas, reformulou parágrafos inteiros que ninguém deveria ter aprovado. Em algumas horas, não apenas revisou, salvou negociações inteiras que estavam prestes a desmoronar. Quando Eduardo voltou, parecia pronto para reclamar. Mas ao ver as folhas marcadas, organizadas, com observações firmes e técnicas, ele ficou mudo. Você fez tudo isso? Ele perguntou, incrédulo. Helena respondeu com tranquilidade. O senhor pediu, eu só cumpri. Eduardo não disse mais nada, só recolheu os papéis e saiu sem olhar para trás. Helena sabia o que isso significava. Ela tinha passado no teste, e agora eles sabiam. Ela não estava ali por acaso, mas nem todos ficariam felizes com isso. Quando quiser a próxima parte é só dizer, continue com a parte 9. Os dias seguintes foram diferentes, não apenas para Helena, mas para a empresa inteira. Parecia que a simples presença dela no 12º andar mexia com algo profundo, como se, de repente, todo mundo estivesse percebendo que aquele prédio tinha muito mais talento escondido do que imaginavam. Os murmúrios maldosos ainda existiam, claro, sempre existem, mas agora vinham acompanhados de algo novo, inesperado, respeito. E esse respeito começava a crescer de um jeito que ninguém mais conseguia ignorar. Logo na segunda-feira, uma estagiária bateu na porta da nova sala de Helena, uma sala simples, mas dela. Oi, desculpa incomodar, disse a garota envergonhada. Eu tenho uma apresentação importante amanhã em inglês. Será que você poderia me ajudar a treinar? Helena sorriu. Claro que posso. Senta aqui. Meia hora depois, 2 analistas estavam esperando no corredor. Depois, um gerente. Depois, alguém da recepção. As pessoas começaram a procurá-la, não apenas pela língua que ela falava, mas pela maneira como ela explicava as coisas. Simples, humana, sem nunca fazer alguém se sentir burro. Isso muda tudo. E não demorou para Arthur perceber. Numa tarde chuvosa, ele apareceu na porta da sala, enquanto Helena ajudava um rapaz a ajustar o tom de um e-mail formal em francês. Ela se virou, surpresa, e o rapaz saiu rapidamente agradecendo. Tenho ouvido coisas muito boas, Arthur disse, com um sorriso de canto. Helena riu, tímida. Só estou tentando fazer meu trabalho, senhor. Está fazendo mais do que isso. Está mudando o clima daqui. Ele entrou, encostou-se na estante e cruzou os braços. E isso me deu uma ideia, continuou. Sabe quantos funcionários desta empresa vieram de setores que ninguém olha? Gente inteligente, dedicada, cheia de habilidades que nunca tiveram chance de mostrar? Helena sabia. Ela tinha sido uma delas. Pensei em criar um programa interno, Arthur disse, para identificar talentos escondidos. Treinamento, cursos, testes, mentorias. Algo grande. Algo que realmente abra portas. Helena respirou fundo. Isso seria incrível. E eu quero você comigo nisso, ele completou. Ela piscou, surpresa. Eu... O quê? Eu? Você tem visão, Helena. Sabe o que faltou para você e sabe o que falta para muitos aqui. Quem melhor para ajudar a construir isso? Helena olhou ao redor, como se ainda estivesse procurando a si mesma naquele uniforme antigo guardado na gaveta. Eu aceito, senhor. Arthur sorriu. Ótimo. Vamos começar imediatamente. E assim, nasceu o primeiro embrião de mudança real dentro da Torres e Filhos Global. A cada dia, mais funcionários iam até Helena. A cada dia, mais gente descobria que tinha valor. A cada dia, ela se tornava não apenas um exemplo, mas uma ponte, um farol. O tipo de pessoa que muda a dinâmica de um lugar inteiro, sem precisar levantar a voz. Mas, enquanto a empresa começava a florescer ao redor dela, nem todos estavam felizes com isso. E o maior desafio ainda estava por vir. O programa de talentos internos ainda nem tinha sido anunciado oficialmente, mas os rumores já circulavam pelos corredores.
Alguns funcionários celebravam a ideia. Outros diziam que era perda de tempo. Porém, uma coisa era inegável. A presença de Helena estava transformando tudo. Mas, como sempre acontece quando algo muda profundamente, alguém precisava ser a última barreira. E essa barreira tinha nome: Magnólia Prats, diretora do conselho, respeitada, temida e famosa por não aceitar mudanças sem questionar. Naquela manhã, Helena foi chamada para uma reunião no 17º andar, o andar que quase ninguém frequentava. O coração dela acelerou. Ela sabia que aquilo seria importante e difícil. Quando entrou na sala, Magnólia estava sentada de costas, observando a cidade pela janela. "Sente-se, Helena", disse ela, sem virar. Helena obedeceu. Magnólia então se virou. O olhar era frio, preciso, calculado. "Eu li tudo sobre você e, honestamente, não estou convencida." Helena manteve o tom calmo. "Em que exatamente, senhora?" Magnólia cruzou as mãos sobre a mesa. "Em você ser a pessoa certa para ocupar uma posição tão estratégica. Você não tem diploma, não tem formação formal, não tem experiência executiva." Ela se inclinou. "Você veio do setor da limpeza e agora está no Centro de Operações Internacionais. Isso causa estranhamento e, para alguns, ameaça." Helena respirou fundo. "Eu entendo, mas estou trabalhando duro. E os resultados? Resultados não bastam quando se trata de imagem." Magnólia cortou. "A empresa precisa de solidez, de tradição, de segurança." Helena pensou por alguns segundos antes de responder. "Com todo respeito, senhora, tradição é importante sim, mas o mundo mudou e talento não segue padrão." Ela endireitou a postura. "Eu aprendi cada idioma sozinha. Aprendi a me virar sozinha, enfrentei coisas que muita gente aqui nunca vai enfrentar. E, mesmo assim, estou aqui, trabalhando, entregando, somando." Magnólia não esperava aquela firmeza. Helena continuou. "Eu não estou pedindo um favor. Estou fazendo um trabalho que ninguém mais conseguiu fazer. E estou abrindo espaço para outros que, assim como eu, nunca tiveram oportunidade de mostrar o que sabem." A sala ficou silenciosa. Por fim, Magnólia respirou fundo. "Você é mais resistente do que imaginei." Helena sorriu de leve. "A vida me treinou bem, senhora." Magnólia não deu resposta. Apenas fechou a pasta e encerrou a reunião. Mas, ao sair da sala, Helena percebeu algo essencial. Ela não precisava da aprovação de todos, só precisava continuar fazendo o que nasceu para fazer. Naquela tarde, quando voltou ao 12º andar, encontrou um bilhete na porta de sua sala. Apenas 3 palavras escritas com letra apressada. "Nós vemos você." Era simples. Era anônimo. Mas era tudo. Ela colocou o bilhete dentro da gaveta, bem ao lado do seu antigo crachá de funcionária da limpeza. 2 mundos, uma mesma pessoa. E naquele momento, ela entendeu a verdade que mudaria sua vida para sempre. Nunca foi sobre quem ela era no crachá. Foi sobre quem ela sempre foi, mas o mundo demorou para enxergar. Ela abriu a porta da sala, respirou fundo e entrou sem medo. Porque agora ela sabia. Talento não tem uniforme. Inteligência não tem currículo. E brilho não precisa de permissão. E para quem já foi invisível um dia, ser vista muda tudo.